Eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje eu quero dar uma dica de como oferecer ajuda, como ajudar outras pessoas de acordo com o traço de caráter dessa pessoa. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não me conhece, não entende o que são traços de caráter, eu sugiro que você assista uma playlist que fala traços de caráter e eu vou fazer um breve resumo só para você não ficar perdido nesse vídeo, tá? Traço de caráter é uma forma da gente estudar o comportamento humano. Então, quando eu falo de traço de caráter, eu estou falando de um perfil comportamental. E esse conceito foi trazido por um psicanalista austríaco na década de 30, chamado William Reich, e ele definiu 5 traços de caráter, que tem os nomes de esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E olha, atenção, tá? Não tem nada a ver com transtorno mental ou transtorno de comportamento. É apenas um nome, nesse caso, se referindo a um perfil de comportamento. Se você quer entender como funciona cada traço, assista essa playlist chamada Traço de Caráter, que lá você vai entender direitinho qual é o formato do corpo de cada traço e qual é o tipo de comportamento associado a ele, tá? E aí, muita gente me pergunta, né, Simone, mas o meu marido é masoquista, como é que eu faço para ajudar? O meu filho é esquizoide, como é que eu faço para ajudar? Então, devido a essas demandas, né, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você que precisa entender um pouco de traços de caráter, né, para você conseguir identificar bem, meu filho é esquizoide, meu marido é masoquista. Então, você que consegue identificar o perfil de alguém, o traço mais forte, lembrando, todos nós temos os 5 traços, porém, 1 ou 2 serão mais presentes. Então, eles é que irão determinar o comportamento daquela pessoa. E aí, existe uma maneira mais assertiva para você pedir ajuda, oferecer a sua ajuda. Porque se você faz isso de forma errada, na verdade você pode até atrapalhar. A tua boa intenção pode gerar um prejuízo para aquela pessoa, se você não fizer da forma mais assertiva. E se você quer ajudar, então isso é algo, né, espero eu, que seja algo genuíno, que a sua intenção realmente seja facilitar o caminho, ajudar a resolver o problema dessa pessoa, seja um familiar, seja um amigo, tá bom? Então, a gente vai entender que existem traços que eles têm muita energia de execução e por conta disso eles acabam pedindo pouca ajuda, e tem outros traços que têm pouca energia de execução, ou seja, eles não têm energia de ação, são mais lentos na hora de agir, porque falta mesmo energia. Essas pessoas, elas precisam de mais ajuda. E olha, todo mundo precisa de ajuda. Alguns mais, outros menos, certo? Mas é importante a gente entender que todo mundo precisa de ajuda. E aí, alguns vão ter mais facilidade em pedir ajuda, outros menos. Então esse vídeo é para ajudar você a oferecer esse seu apoio para uma pessoa que esteja precisando. Certo? Então vamos começar pelo esquizoide. Bem, o esquizoide, ele tem pouquíssima energia de execução, ou seja, ele precisa de muita ajuda para fazer alguma coisa andar. Na hora de executar, ele precisa das pernas de outra pessoa. Então é uma pessoa que pensa, que tem soluções, que cria, que elabora, mas na hora de ir lá e executar, ele tem muita dificuldade justamente porque ele não tem energia para isso. E aí, às vezes, você vê lá que tem um esquizoide lá passando um perrengue para fazer alguma coisa, mas ele não gosta de pedir ajuda. Por quê? Porque o esquizoide, ele não gosta de incomodar. Se ele sente que ele pedindo ajuda, ele pode estar incomodando, ele não vai fazer isso. Então, ele tem pouca energia de execução, porém, ele tem muita dificuldade em pedir ajuda. Olha a importância de ter alguém ali para perceber e oferecer o seu apoio. Como que você deve fazer isso? Primeira coisa, jamais chegar criticando. Poxa, você já não tá vendo que você tá se lascando, não tá conseguindo e nem assim você sai aí da sua caverna
para ir pedir ajuda, não é possível. Então, não faça isso, tá? Para oferecer a sua ajuda, você não deve criticar a maneira de um esquizoide ser, senão ele vai se fechar ainda mais na caverna dele e por mais que você ofereça, ele não vai aceitar. Então a primeira coisa é respeitar a forma dele funcionar, que é mais quieto, mais reservado, ele gosta mais de ficar lá na caverninha dele, tá? Vai interagir pouco. E o esquizoide, ele pensa, ele tem várias soluções, ele é criativo, então quando ele está precisando de ajuda, dificilmente a ajuda vai ser, me ajuda a pensar em uma solução para isso. Não, porque nisso ele é muito bom. Geralmente a dificuldade dele vai estar associada em me ajuda a executar aquilo que eu preciso, tá? Então ele precisa das suas pernas, da sua energia de execução, tá certo? Então é importante você focar na ação, né? Você precisa ser claro, objetivo, tá? O esquizoide, ele pega as coisas no ar, ele é muito rápido, então não precisa ficar de blá blá blá, não. Fala assim, olha fulano, tô vendo aí que você tá precisando de ajuda, conta comigo pro que você quiser, tá? Se você precisa que eu faça alguma coisa para te ajudar, pode contar comigo. Simples, curto e objetivo. E olha, deixe claro, não vai ser incômodo algum, pelo contrário, vai ser um prazer te ajudar. Isso é extremamente importante para o esquizoide. Ele precisa saber que ele não está incomodando, certo? Segundo traço, o oral. Olha, o oral também não tem energia de execução, tá? Ele precisa das pernas emprestadas para ele conseguir fazer muitas coisas. Só que o oral, ele não tem nenhuma dificuldade para pedir ajuda. Pelo contrário, se você conhece uma pessoa oral, geralmente é aquela pessoa que toda hora pede um favor, tá? Ele não faz cerimônia para gritar socorro. Só que, por que a gente precisa, né, ter um olhar mais cuidadoso, mais individual para poder oferecer a ajuda necessária? Porque o oral, ele quer que você ouça, ele precisa se sentir importante, acolhido, sabe? Ele precisa perceber que você está fazendo aquilo ali de coração e não por obrigação. Então, se ele percebe que você está ali, imagina que são irmãos, né? Ah, o meu irmão veio aqui só porque minha mãe mandou. Então, ele talvez não aceite isso, ou até aceite, mas não vai ser de uma forma bacana, sabe? Por quê? Porque ele se conecta emocionalmente, ele é muito emotivo, então ele precisa sentir, perceber que você está ajudando porque você se importa com ele. Então é essa conexão emocional. Então ele precisa da sua perna? Sim, mas ele também precisa do seu colo. Digamos assim, ele precisa se sentir acolhido. É uma forma dele aceitar essa ajuda de uma forma muito mais produtiva, tá? Então, se você quer ajudar, com certeza você se importa com aquela pessoa. E para o oral, se você pergunta como você está se sentindo, você ganhou o coração desse oral, porque o sentimento é o que mais importa para ele, tá? Então, é importante você respeitar toda essa emotividade, essa sensibilidade, porque talvez ele precise de uma ajuda, sim, ele esteja passando por um problema pequeno, sim, mas aquilo para ele vai ser, sabe, uma tempestade. Então, respeita essa maneira do oral ser intenso, exagerado e se preocupe com ele. Como você está se sentindo agora? Tá confortável? Tá mais calmo? Tá mais tranquilo? Quando ele percebe que ele está sendo visto, que alguém está importando com os seus sentimentos, ele fica extremamente agradecido e é um amigo que você vai carregar para o resto da vida, tá? Então vamos lá. Terceiro traço é o psicopata. O psicopata, ele tem uma energia de execução média, só que ele não tem dificuldade em pedir ajuda. Preste atenção no seguinte. O psicopata, ele funciona muito bem numa relação de troca. Então, se eu peço ajuda para alguém, eu já estou pensando no que eu vou fazer em troca para pagar esse favor. Então, o psicopata, ele não tem problema em pedir ajuda porque ele já sabe a moeda de troca, sabe? Ele funciona muito bem na troca. A relação com ele é assim, eu peço e ofereço e tá tudo bem. Qual é a dificuldade do psicopata?
é ele receber algo que ele não pediu. Então imagina que o seu marido é psicopata e aí você tá vendo lá ele com algumas dificuldades e aí você fala: poxa amor, eu posso te ajudar, eu tô vendo que você tá precisando de ajuda. Sabe essa surpresa, esse inesperado? O psicopata não lida bem com isso, porque como eu disse, ele funciona bem na troca. Essa questão de, peraí, eu tô ganhando? É 0,800? Essa ajuda mesmo? Ele tem muita dificuldade em confiar, tá? Então, se você quer ajudar uma pessoa que é psicopata, entenda o seguinte, você não deve valorizar demais essa ajuda, sabe? É falar, olha, eu estou deixando de trabalhar para estar aqui com você te ajudando. Eu estou deixando de fazer uma coisa muito importante. Isso é sinal que você vai cobrar essa fatura depois e ele não vai aceitar. Então, foca no, olha, eu estou fazendo porque eu gosto de você, porque você já me ajudou muito. Então, não cobre essa fatura. Deixe muito claro que você não está cobrando nada em troca. Ou então, você deixe claro o que essa pessoa precisa fazer em troca dessa sua ajuda. O que não pode é você dar uma desentendido, sabe? Não, eu te ajudo aqui e lá na frente joga na cara dessa pessoa. Isso significa que ele vai ter muita dificuldade em confiar em você depois. Então, o psicopata, ele precisa entender qual é essa relação de troca. Aí, tudo certo. Ou então você deixa claro para ele, olha, não precisa me dar nada, eu tenho o maior prazer em te ajudar e não supervalorize a sua ajuda, certo? É importante você não cobrar isso depois. E outra coisa, o psicopata é um traço que tem uma necessidade de controle e ele tem uma habilidade na liderança. Então, se você quer fazer isso da forma mais assertiva, além de não cobrar, não valorizar essa ajuda, supervalorizar, faça o seguinte, pergunta fulano, como você quer que eu faça isso para você? Por quê? Porque ele é muito bom em liderar, em delegar, então ele não vai ter problema em falar, fulano, então faz o seguinte, vai lá não sei aonde, faz aquilo ali para mim, traz isso assado. Ele não tem essa dificuldade, tá? E ele vai se sentir mais seguro quando ele se sente no controle. Então, se você se coloca à disposição para ajudar aquela pessoa da maneira que ela precisa, ele tem uma tendência a se sentir mais seguro e aceitar a sua ajuda. E aí você pode falar, poxa, mas que abusado, né? Precisa de ajuda e ainda tem que ser do jeito dele? Então, a gente está falando aqui das maneiras mais assertivas e talvez você não se preocupe em ajudar uma pessoa distante, um conhecido, mas quando é um filho, um marido, um irmão, uma pessoa que você, sabe, tem um carinho, um apreço, eu acho que vale esse sacrifício em você fazer do jeito que a pessoa precisa. E aí é que está a grande questão. Existe um ditado, né, que se repete muito, que fala assim, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Mas depois que eu entendi sobre traço de caráter, eu mudei essa interpretação. Faça com o outro o que ele gostaria que fizesse com ele. Porque se você é oral, você espera que as pessoas se relacionem com você de uma determinada maneira. Mas se você é esquizoide, você espera que as pessoas se relacionem de uma maneira totalmente diferente do que com oral. Então, não é fazer o que você espera que façam com você. É você olhar para aquele perfil e falar, o que ele precisa que eu faça? E é isso que eu tô trazendo para vocês, tá? Então, o psicopata funciona dessa maneira. Vamos então para o masoquista. O masoquista é um dos traços que mais tem energia de execução, então dificilmente ele vai pedir ajuda, tá? Mas como eu falei, todo mundo precisa de ajuda em algum momento. E aí, quando ele pedir ajuda, qual é a questão mais importante? Primeiro, você nunca criticar, dizer, olha, você tá precisando da minha ajuda agora porque você fez isso errado, você demorou demais e agora olha a situação que já chegou. Evite expor o masoquista, porque o maior medo dele é o medo do julgamento.
Ele é tipo o esquizoide, que gosta de uma caverna. Se ele pede uma ajuda e você vai lá e descasca em cima dele, ele na mesma hora volta para a caverna dele, tá? Então não exponha os eventuais erros que ele tenha cometido, certo? Outra coisa é que ele precisa perceber em você que você dá conta de fazer aquilo que você está se propondo. Por quê? Porque ele é uma pessoa metódica, que preza pela segurança. Se ele percebe que você é uma pessoa que não resolve nem os seus problemas, quem dirá os dele? Então ele precisa olhar para você e falar, será que essa pessoa dá conta? Então você precisa mostrar capacidade de fazer aquilo. Então imagina que você é só um amigo, gente boa, mas que a tua vida tá toda enrolada, que você não dá conta nem da tua. Dificilmente ele vai aceitar a sua ajuda, porque ele vai olhar e falar, bem, eu acho que aquele amigo ali não tem condições de me ajudar. Ele vai ficar extremamente grato pela sua disponibilidade, mas talvez ele não aceite, porque ele sempre vai buscar um caminho mais seguro, por isso que ele é mais devagar, por isso que ele demora a tomar certas decisões, porque ele fica ponderando, ele quer sempre o caminho que traga maior segurança, tá? Então se ele percebe que você talvez não tenha condições de fazer aquilo que ele esteja precisando, talvez ele não conte com a sua ajuda, certo? E como eu falei, ele já tem muita energia de execução, dificilmente ele vai pedir ajuda. Muitas vezes o que ele mais precisa é o quê? O encorajamento. Por quê? Porque é uma pessoa que teme demais, sabe? Que tem muito medo de arriscar. Então talvez ele esteja passando por dificuldades porque ele não está conseguindo dar um próximo passo. E aí se você é uma pessoa que está próxima a ele, encoraja, falando das suas capacidades, das suas habilidades, lembrando ele dos resultados positivos que ele já teve na vida. Às vezes isso já é o suficiente para ele passar por aquela dificuldade, tá? Então nem sempre você precisa fazer, mas é demonstrar o seu apoio e oferecer esse encorajamento, tá? E caso você tenha que realmente fazer algo por ele, é extremamente importante que você seja detalhista. O masoquista é aquele que preza pelos detalhes. Então fale exatamente, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, tá bom pra você? O que você acha? Você sugere outra coisa? Tá bom? Ele precisa visualizar, sabe? Ele precisa saber os passos que você vai dar naquele processo para ajudá-lo. Dê satisfação, olha fulano, eu já fiz aquilo que você me pediu, tá tudo certo, daqui a 2 dias a gente já tem uma resposta, se deu certo, se não deu, enfim. Ele precisa se sentir seguro. Então essa é a melhor maneira de você ajudar um masoquista, certo? Então vamos lá falar dos rígidos. O rígido, dos 5 traços, é o que mais tem energia de execução. Então ele é o que menos pede ajuda e também é o que mais tem dificuldade em pedir ajuda. Por quê? Porque ele busca uma perfeição. Então se ele pede ajuda, na cabeça dele ele não está sendo perfeito, né? Tem alguma falha, uma fraqueza que ele não está dando conta. Então ele vai evitar ao máximo pedir ajuda, certo? Então como você precisa agir com o rígido? Primeira coisa é você nunca falar, olha, isso aí deixa comigo, porque você não é bom nisso. Eu sou bom nisso, eu já fiz isso, já ajudei fulano, eu já tenho ótimos resultados com isso aqui. Não faça isso. Não gere um clima de competição, porque senão ele vai se fechar e não vai aceitar a sua ajuda, porque ele não quer se sentir inferior a você. Então, se você quer oferecer a sua ajuda, deixe claro que você reconhece a capacidade dele, fala, nossa, tô percebendo aqui que você precisa de uma ajuda, caramba, parabéns, olha quanta coisa você já fez, olha quantos passos você já deu, o seu resultado é admirável, mas se você quiser, eu posso ajudar a você ir mais rápido, a resolver isso ou aquilo, tá? Nunca deixe ele se sentir inferior a você pelo fato dele não conseguir fazer determinada coisa, certo? Nunca exponha a imperfeição de um rígido. E outra coisa, seja muito discreto, tá? Evite falar, olha, o fulano, eu ajudei ele lá a fazer aquilo que ele estava precisando, passou o maior sufoco, né, fulano? Lembra aquilo que eu te dei uma força, que você estava lá? Se não fosse por mim, você não estava lá até hoje. Não faça isso.
tá? Porque é uma forma de você espalhar para o mundo a imperfeição. Claro, a gente, né, não é bom em tudo, mas o rígido se cobra em ser bom em muitas coisas. Então, quando ele pede ajuda, ele tá ali aceitando que ele não é bom o suficiente em determinada coisa. E isso é muito difícil para ele. Procure respeitar esse comportamento que faz parte desse perfil, certo? Então, de forma geral, a gente viu que temos 5 traços, né? Somente um não tem dificuldade em pedir ajuda, que é o oral. 2 traços têm pouquíssima energia de execução, oral e esquizoide. Eles precisam mais de ajuda do que os outros traços. Sendo que o oral, como eu disse, não tem dificuldade para pedir e o esquizoide tem muita dificuldade. O psicopata é aquele que tem energia média de execução, ele não tem dificuldade para pedir, mas ele tem dificuldade para receber aquela ajuda de forma inesperada, tá? O masoquista e o rígido são 2 traços que têm muita energia de execução e provavelmente são os que menos pedem ajuda. Então, quando eles pedem, a gente tem que entender como cada um funciona para que eles aceitem mais facilmente essa ajuda. E aí você pode falar, pô Simone, você falou, eu fiz do jeitinho que você falou, entendendo o funcionamento do meu filho, do meu marido, mas mesmo assim ele não aceitou a ajuda. Por quê? Porque é a escolha da pessoa. Ela pode realmente não aceitar, continuar insistindo por aquele caminho que vai ser mais difícil. E aí a gente precisa respeitar. Você fez a sua parte da melhor forma possível, talvez nem é a forma que você gostaria, mas é a forma que você entendeu que seria melhor para o outro e ele não aceitou. Tudo bem. Mas também avalie uma outra situação. Será que você não é uma pessoa que sempre criticou? Que nunca apoiou? E talvez essa seja a primeira vez que você esteja se mostrando disposta, disponível para ajudar? Será? Porque se for, o outro precisa de um tempo para entender esse seu novo comportamento. E aí é importante você testar mais uma vez, oferecer mais uma vez até que o outro olhe e fale, olha, realmente ela tá diferente, realmente eu acho que agora ela tá disposta a me ajudar, certo? E aí você pode falar, Simone, mas é muito mimimi, né? Eu tô oferecendo minha ajuda, tô aqui parando de fazer uma coisa que eu estava fazendo, ou então estou disponibilizando o meu tempo, que é uma coisa muito preciosa para ajudar uma pessoa, e ainda tenho que avaliar se ela é esquizoide, masoquista, pelo amor de Deus, é muita frescura. Então, essa é a chave dos relacionamentos. Se você sabe se relacionar com uma pessoa, gente, você abre várias portas, né? Então talvez a gente ache assim que é muita frescura. Na minha época não tinha nada disso, porque eu vivi, hoje eu tenho 50 anos, 40 anos, nunca tive esse tipo de relacionamento e tô aí. Então, mas tá aí, talvez, e nunca tenha tido uma conversa mais profunda com o pai, com a mãe. Por quê? Porque esse relacionamento não foi bem estruturado, não foi bem construído. Então, isso que eu tô falando é extremamente importante para você construir relacionamentos confiáveis e duradouros, tá? Então, se você busca esse tipo de relacionamento na sua vida, é extremamente importante você olhar para o outro, ver qual é a forma que ele funciona e qual é a melhor maneira de se relacionar com ele, tá? Então, eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você tiver outras sugestões, peço que coloque aqui no comentário, que é sempre muito útil. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para o meu Instagram e também o link para o meu site, para que vocês conheçam outras redes sociais, tá? O meu Instagram é @SimoneTurelli e o meu site é www.simoneturelli.com.br. Lá você vai entender como funciona o meu trabalho. Eu falo bastante também de como funciona a análise corporal e comportamental. Se você tiver interesse em fazer, é só entrar lá no meu Instagram e mandar uma mensagem ou então entrar em contato comigo através do meu site, tá bom? Então eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!